Agora tem a estreia de um novo quadro aqui no esporte com uma figura respeitada e vitoriosa no futebol. Ele foi um jogador cerebral, que jogou na seleção brasileira, que fez parte da seleção paulista e conseguiu ser idolatrado por duas torcidas rivais. Meu nome é César Papiani e eu sou o personagem de hoje do Me Conta a Sua História. Papiani só para os íntimos ou lá no início da carreira? Quando eu cheguei em Blumenau em 88, já tinha um César aqui no lateral direito do Beck. Então, para diferenciar, colocaram o César Paulista. E vou te falar uma coisa, hoje, às vezes eu até esqueço meu sobrenome, é só César Paulista para a Blumenau inteira. Quem passa em uma peneira do São Paulo em um único teste é porque tem talento, é diferente. Só que as dificuldades de locomoção na capital paulista mudaram o destino do habilidoso meio-campista. O meu início, como praticamente todos os jogadores, a gente fazia os testes, né? E eu fiz um teste no São Paulo, que foi onde até o CT do São Paulo hoje. E eu passei e a gente tinha que ir treinar no Morumbi. Mas eu morava no subúrbio, um bairro chamado Perus, e não havia condição de trem e ônibus para lá. E naquela época não existia alojamento para jogadores da base. Aí eu voltei, fiz um teste no Juventus da Moca, que é um pouco mais perto, mais fácil de chegar. E no primeiro treino já fui classificado, já fiquei como titular da equipe e permaneci no Juventus, onde comecei minha carreira profissional. Tudo aconteceu muito rápido, muito cedo, quando chegou à seleção brasileira juvenil, hoje sub-20, e ainda fez parte da seleção paulista, cheia de atletas notáveis, base daquele Brasil na Copa da Espanha de 1982. Entre eles, Sócrates, titular absoluto. Ser o reserva imediato do doutor sempre foi motivo de orgulho. Nessa seleção de 79, a gente era um dos que ser observado para chegar em 82, né? Mas se você olhar o meio-campo de 82, com Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, então era difícil você chegar no momento. Mas na seleção paulista eu era a reserva do Sócrates, que tinha também Oscar, que foi para a seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo, Valdir Pérez, Zé Sérgio, Renato. Então foi um prazer, mesmo, né, sendo reserva do Magrão, que para mim foi um dos grandes jogadores do Brasil, sem dúvida alguma. Mas a vinda do jogador para Santa Catarina mudou completamente a sua vida. O César chegou ao Beck em 1988 e daqui não saiu mais. Adotou Blumenau como sua casa. Tanto é que ele reside aqui nesse condomínio, no bairro Escola Agrícola, desde então. Só não foi síndico, mas é muito querido aqui pelos moradores e, no geral, ele é muito benquisto por toda a comunidade blumenauense. Porque, como jogador, ele foi ídolo no Beck e, como treinador, ele foi ídolo no Metropolitano. Quando cheguei, eu jogava um time muito forte, que era o Juventus financeiramente também, como eu falei, muitos quadros associativos. E quando realmente eu cheguei no Aderbal, eu fiquei um pouco preocupado quando foi acertar contrato, se eles iam pagar ou não, mas aí o Juventus falou que o Beck foi lá, comprou o passe à vista. Hoje você está fazendo entrevista aqui, eu morava aqui, o Beck pagava o aluguel, pagava tudo, era uma época espetacular, né? Nós tínhamos patrocínio de 7 empresas aí, então o Beck pagava em dia e sem dúvida alguma 3 anos do Beck aqui, no 88, 89 e 90 foi espetacular, um dos times mais organizados que eu joguei. César Paulista parou cedo, no próprio Blumenau, e virou treinador no Metropolitano. Eu falo para ti, eu não estava preparado para ser treinador. Nós tínhamos uma categoria de base na época na Artex, eu com o Ademar Molon, e nós fomos convidados, porque na época precisava o Metropolitano ter uma categoria de base e nos chamaram. Aí foi o Sandro Gladys e a turma chamou para fazer uma parceria, e dali começou a fazer uma parceria com os juniores, e daqui a pouco você podia ser auxiliar técnico, daí caiu o treinador, o César assume e comecei a fazer assim e deslanchamos. Aí começamos a fazer, várias vezes eu fui treinador, chegamos a
para a Série C direto, né? O Metropolitano chegou a disputar a Série C, que nós ficamos em 4º lugar do campeonato. E eu sou um dos treinadores que mais vezes ficou no banco de reserva para o Metropolitano. Sempre longe de polêmicas, coordena hoje o futebol feminino da Secretaria do Esporte de Blumenau. Pai de 3 mulheres, virou avô e tem curtido demais essa nova fase. No contexto geral, pessoal e profissional, pode-se dizer que César Papiani é um homem realizado, com tudo que o futebol lhe proporcionou. Sem dúvida, eu sou casado, tenho mais de 38 anos, né, com a mesma mulher, tenho 3 filhos, agora nasceu meu netinho. E como você disse, o futebol é uma coisa muito alegre, mas você acaba muito rápido, né? Então no futebol que eu gostei, se você perguntar para mim, eu gostei muito mais de ser jogador do que treinador. Mas foi uma campanha muito boa também, uma época boa de treinador. Então hoje eu me sinto realizado, porque eu ando na cidade até hoje, muita gente me conhece, me para, hoje eu dou entrevista ainda, dou autógrafo, então é uma coisa que marca pra gente, né? Então por isso que eu escolhi Blumenau para ser a cidade de morar. Tenho uma filha que nasceu aqui, blumenauense, ganhei o título de cidadão blumenauense, que muito me orgulho, então para mim me sinto totalmente realizado.